Quero aproveitar a fala do Adrilles e colocar um ex-amigo dele, só para mostrar como a imprensa brasileira é obediente, adestrada, amansada, boazinha, merece um biscoitinho, merece um carinho do executivo. Nunes, aqui em São Paulo, tudo indicava que você estava se encaminhando para uma aliança com o Bolsonaro. O seu apoio ainda já está fechado? Está quase fechado, está faltando pouco. Podemos dizer que era noivo já, não? Noivos? Ricardo, abraçar o Bolsonaro agora não é meio um abraço de afogado, não, pedra preciosa afunda. Não, você sabe que outro dia eu estava dando uma entrevista, você falou, você é bolsonarista? Toda hora eu lembro daquela frase do professor Olavo de Carvalho, que ele fala, não prostitua a sua personalidade para participar de um grupo, para tentar participar de um grupo. E isso é sintomático, né? A prostituição da personalidade, porque você fala para mim, tá, o Bial talvez não pensasse dessa forma, talvez ele não fosse um cara de esquerda, talvez ele não seja um comunista, mas quando você vocaliza da forma como ele tem vocalizado as opiniões dele, você percebe que ele se vendeu, efetivamente. O Pedro Bial sempre foi antipetista. O Pedro Bial sempre foi um liberal. Você pode colocar no escopo da direita, ele diz que é um cara de centro, mas é um liberal e, eventualmente, sempre foi um cara de princípios. Isso que você está falando tem, infelizmente, uma certa dose de imensa verdade, porque ele se coloca ao lado da emissora em que ele está. E a emissora em que ele está é um lugar, infelizmente, eu digo com toda clareza, imundo. Eu trabalhei na Globo, fui trabalhado na Globo, mas não havia esse grau de ativismo quando eu entrei num BBB. A Globo e o próprio Pedro Bial foram críticos inclementes do lulopetismo à época do mensalão, à época do petrolão, à época dos desvios de verba de trilhões de reais do bolso do contribuinte brasileiro, que transformaram no partido mais corrupto da história da humanidade. O Bial sabe disso, não só sabe porque ele me comentou comigo em conversas privadas de uma opinião pública, então não estou fazendo nenhuma inscrição, em que ele sabe disso. Agora, o que ele sabe também, inclusive por mim que mando notícias para ele, e ele visualiza e não responde, é que a Rede Globo ajudou a eleger um corrupto notório, um partido corrupto notório, que fez o maior esquema de corrupção da história e que está também mando para ele não responde. Se ele não sabe, ele lê o que eu falo. Ele também sabe que o Bolsonaro não fez nenhum esquema de corrupção, que a questão das joias é uma questão absolutamente insignificante diante da corrupção, uma vez que até são presentes dados a Bolsonaro. Você pode estabelecer um princípio de burocracia, se ele deveria receber esse presente, mas é presente. Ele não roubou de ninguém. E a Globo, a emissora em que ele trabalha, fez apologia ao homem que fez o maior esquema de corrupção da história e ajudou a colocá-lo na presidência da República, e o Pedro Bial não fala nada sobre isso. Nada para compactuar pela sua omissão enquanto jornalista com uma empresa moralmente corrupta e financeiramente também, porque recebe dinheiro de um governo corrupto que ela, Rede Globo, ajudou a eleger. E Pedro Bial age por um dos piores pecados no princípio católico cristão, que é a omissão. Omissão em relação à criminalidade e omissão em relação, que ele também sabe, que eu mando para ele, a uma ditadura do judiciário que persegue, tortura, exila, tira a profissão, tira o dinheiro, bloqueia a conta bancária. É uma ditadura do judiciário que colocou esse governo corrupto, ajudado pela emissora da Rede Globo que ele trabalha. Então o Pedro Bial, ele finge que não vê. Ele se finge de cego. Finge de um jornalista que ele deixou de ser para virar um assessor de imprensa subliminar de um discurso absolutamente autoritário do governo lulopetista. Se eu já não tinha muita esperança de retomar a amizade com o Pedro Bial, talvez hoje agora eu tenha enterrado de vez. Mas Adrilles, você foi muito elegante. Você foi muito elegante. Eventualmente o Pedro Bial... Isso daí é prostituição. Isso é prostituição. O que o Pedro Bial está fazendo é ser omisso. E ele, eu não estou falando só do Pedro Bial. Estou falando de diversos jornalistas, diversos influenciadores, diversos, entre aspas, liberais limpinhos, porque em nome da algeriza ao Bolsonaro, ao discursinho do Bolsonaro, e o Pedro Bial acha que o Bolsonaro foi um assassino, um genocida, esse discurso falacioso, essas pessoas ajudaram a eleger
um governo corrupto, moralmente, financeiramente corrupto, que é o lulopetismo, e ajudaram pior. Estão ajudando ainda a legitimar uma ditadura terrível que está acontecendo no Brasil, por causa dessa omissão e desse discurso limpinho. Ah, joia afunda, é abraço do afogado. O que afunda é a consciência moral de um jornalista que antes foi ético e vendeu sua ética, prostituiu sua ética em nome de uma omissão e da complacência de um estado de coisas proposto pela própria emissora, que esse estado de coisas, na verdade, é o abraço, esse sim, o abraço de um afogado a um tirano, de lamber botas de um tirano no fundo do mar e no fundo de uma consciência que não existe mais. Maravilhoso. Tem que denunciar mesmo esse absurdo. Porque existe... A admiração que existe eu sinto no jornalista Pedro Bial Adriles, morreu há muito tempo, eu disse isso. O problema é, como a audiência da Globo são milhões de brasileiros, por mais que tenha caído drasticamente, existe um negócio chamado memória afetiva. O pessoal carrega a memória afetiva pelo Bonner, pela Fátima Bernardes, pelo Pedro Bial, e você não pode abrir mão do racional, abrir mão da lógica, do bom senso, em prol dessa memória afetiva. Você não pode desligar o seu senso crítico quando esses caras abrem a boca. Porque daí você vai ser manipulado. É aí que entra a sacanagem que a gente fala tanto dessa imprensa marrom, vendida, corrupta, pró-cleptocracia, pró-autoritarismo e abuso de poder do Supremo. É uma canalice. Criticar o Bolsonaro, que eu acho é um equívoco, negócio de joia. Não, é escamotear. É a omissão. É o silêncio em relação à ditadura persecutória que a gente vê em nome desse pseudo-oposição ao Bolsonaro. Não é, isso é omissão. Um jornalista que deixa de dizer que existe uma ditadura hoje, inclusive é uma crítica que eu faço ao próprio Pavinato, tá? O próprio Pavinato está sendo insensato. O Pavinato não disse que tem uma ditadura judiciária hoje. O Pavinato não faz críticas acerbas ao Alexandre de Moraes. Um jornalista que não diz hoje que existe uma ditadura persecutória não merece o nome da profissão que ele diz ser. Não é jornalista, é a principal pauta. Quem não enxerga que existe uma ditadura no Brasil hoje, não é jornalista. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.